Olá, meus irmãos e minhas irmãs, como estão todos? Espero encontrar todos bem na graça e na paz do Mestre Jesus e de Deus nosso Pai. Bom, nos estudos de hoje daremos sequência ao capítulo 17 do livro Os Missionários da Luz, de André Luiz, através do Chico Xavier. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, venha fazer parte do nosso grupo de estudo Vida em Oração. Nossos estudos costumam acontecer às terças e quintas, onde às terças estudamos um livro ligado à doutrina espírita, como já falado dos Missionários da Luz no momento, e às quintas-feiras um livro da base da doutrina espírita. Atualmente estamos no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Iniciemos os estudos dessa noite com a nossa prece de abertura. Acalmemos nossas mentes, o nosso coração. Deixemos de lado um pouco as preocupações do nosso dia. E com os pensamentos mais organizados, nos coloquemos diante de nosso Mestre Jesus, sob o olhar paternal de Deus nosso Pai, na presença dos nossos mentores e de toda a boa espiritualidade. Fiquemos agradecidos por aqui estarmos, por aqui sermos conduzidos por este caminho de luz, de paz e de harmonia, onde nos colocamos na condição de alunos, prontos para aprender mais um pouco dessa maravilhosa lição esta noite. Juntos, fiquemos gratos a todos os irmãos aqui presentes, os encarnados e o grande número de desencarnados que vêm até nós nos acompanhar nestes momentos de estudo, para que possamos todos juntos aprendermos e sermos úteis uns aos outros nessa troca de energia e de experiências. Te agradecemos, Pai amado, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Que o estudo dessa noite seja muito proveitoso para todos nós. Que assim seja, graças a Jesus e graças a Deus. Bom, nós estamos no capítulo 17, chamado Doutrinação. Um capítulo onde o André Luiz é apresentado a um caso de uma mãe que vem pedir intercessão por um filho que já está há muito tempo perdido no umbral. É um filho que, enquanto esteve encarnado, parece que ele passou pela posição de bispo, ou alguma posição grande, assim, grande que eu digo hierarquicamente dentro da estrutura da Igreja Católica. Então ele desencarnou acreditando, que ele estaria em uma posição privilegiada frente aos demais, porque ele já ocupava uma posição de destaque, vamos assim dizer, na igreja. E tudo que ele conseguiu foi se decepcionar, se irar contra Deus, porque ele viu que não era, vamos dizer assim, o paraíso prometido. Ele tinha as faltas, as culpas, as questões dos erros dele, e isso está arrastando ele cada vez mais para o umbral. Então o André Luiz está acompanhando mais uma das tentativas de resgate que vão ser feitas para esse espírito, Então na última vez que a gente conseguiu estudar, estava tendo ali uma conversa dele para com um espírito intermediário que ainda estava muito ligado à carne. Ao mesmo tempo ele prestava um serviço para os espíritos mais elevados. Ele era um intermediário, porque se ele fosse um espírito muito elevado, ele não seria nem sequer visto por esse espírito que eles querem resgatar, e então não poderia ir ali um mentor mais elevado conversar com ele, porque ele não seria visto. Na verdade, ele ficaria até ofendido, porque
que ele ainda está numa posição muito materialista e tudo mais. Então vamos ver aqui como é que se desenrola mais uma parte dessa conversa, esse diálogo, tá bom? Desejarão por acaso modificar o meu rumo, como já tentaram? Perguntou Marinho, curioso. Marinho é o espírito que estão tentando resgatar. Naturalmente foram avisados do seu novo estado íntimo, respondeu Necésio, decidido, e talvez pretendam oferecer-lhe algumas vantagens novas, quem sabe. O interlocutor então pensou alguns minutos e voltou a fazer perguntas quanto aos seus prováveis benfeitores. O nosso companheiro, porém, informou com calma. Não dispomos de tempo para muitas elucidações. Creio que o amigo, como aconteceu comigo mesmo, lucrará muitíssimo. Entretanto, se deseja tentar uma solução para o seu caso, não podemos perder os minutos. Via-se então que Marinho penetrava o terreno obscuro da indecisão. No entanto, a sua mãe desencarnada enlaçou-o com mais carinho, a pedir-lhe mentalmente que acompanhasse o mensageiro, sem hesitação, impossibilitado de oferecer resistência àquela vigorosa imposição magnética do amor de mãe. Ele exclamou, decidido: então vamos-nos. Necésio estendeu-lhe o braço de irmão e todos nos retiramos apressadamente por umas pequenas portas laterais. Esse Marinho estava dentro de uma igreja. E aí eles foram até uma igreja dentro do umbral. Uma projeção mental dele de uma igreja dentro do umbral. E ele estava ali, não orando, rezando, mas meio revoltado e tudo mais. Então eles foram resgatar ele de lá. Em breves minutos penetrávamos o conhecido recinto de orações e trabalhos espirituais. Observei que muitos servidores de nossa esfera se mantinham de mãos dadas, formando uma corrente protetora da mesa consagrada aos serviços da noite. O quadro para mim então era uma novidade. Alexandre, porém, me explicou de modo discreto. Trata-se da cadeia magnética necessária para a eficiência de nossa tarefa de doutrinação. Sem essa rede de forças positivas que opera a vigilância indispensável, não teríamos elementos para conter as entidades perversas e recalcitrantes. O instrutor, porém, fez-me perceber que a hora não comportava conversações, e auxiliando Necésio, colocou o Marinho dentro do círculo magnético, onde, com surpresa, verifiquei a presença de vários desencarnados sofredores, trazidos por outros pequenos grupos de amigos espirituais, e que, por sua vez, também aguardavam a oportunidade de doutrinação. Então, eles estavam organizando ali uma sessão mediúnica para a doutrinação de diversos espíritos sofredores que eles estavam trazendo do umbral. O que é essa doutrinação? É realmente uma forma de resgate. Explicar a situação dele, fazê-lo entender, tentar colocar ele numa posição de que ele se arrependa do que ele fez, de que ele peça ajuda, de que ele entenda que sem ajuda ele não vai conseguir mudar a situação dele, né? Então, vamos lá. Sentindo agora o ambiente em que se encontrava, o Marinho quis recuar, mas não pôde. A fronteira vibratória estabelecida pelos nossos colaboradores, a uma reduzida distância da mesa de fraternidade, lhe impedia a fuga. Isso é um engano, exclamou revoltado. Sossegue, respondeu Necésio sem se alterar. Você conquistará um grande alívio, espere. Poderá desabafar suas mágoas e ouvir a palavra compassiva de um orientador cristão ainda encarnado. E em seguida, quem sabe, talvez possa haver algum ente querido que se encontre nas zonas mais altas, à espera do seu fortalecimento e iluminação. Não quero, bradava o infeliz. Sabe assim a verdade, meu amigo? Perguntou-lhe o nosso companheiro, com inflexão de ternura. Poderá adivinhar a procedência do socorro de hoje? Conseguirá lembrar-se de quem me enviou até seu encontro? O sacerdote desencarnado fixou nele os olhos, tomados de uma expressão terrível. Mas Necésio, sem perder a calma, falou, depois de uma pausa mais longa. Sua mãe.
Marinho escondeu o rosto nas mãos e rompeu-se em um pranto angustioso. A esse tempo, secundado por diversos auxiliares, Alexandre prestava ao organismo de Otávia o máximo de concurso fraterno, em cotas abundantes de recursos magnéticos. Compreendi que, se para os fenômenos de intercâmbio com os desencarnados esclarecidos era necessário o auxílio de nosso plano no campo mediúnico, no caso presente, essa cooperação deveria ser muito maior, em vista da condição dolorosa e lastimável dos comunicantes. Com efeito, a médium Otávia recebia os mais vastos recursos magnéticos para a execução da sua tarefa. Então, ele fala que quando é a comunicação com espíritos que já estão mais esclarecidos, já demanda muita energia fluídica. Quando é para trazer os que estão sofrendo, que não estão esclarecidos, que não têm às vezes nem consciência do que podem fazer, do que estão fazendo ali, né, no umbral e tudo mais, esse influxo tem que ser muito, 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 muito maior. Então, daí a alguns minutos, providenciava-se a incorporação de Marinho, que tomou a intermediária sob uma forte excitação. Otávia, provisoriamente desligada dos veículos físicos, mantinha-se agora um tanto quanto confusa, em vista de se encontrar envolvida em fluidos desequilibrados, não mostrando a mesma lucidez que observamos anteriormente. Contudo, a assistência que recebia dos amigos do nosso plano era ainda muito maior. Já um instrutor de elevada condição hierárquica substituiu Alexandre junto da médium, passando o meu orientador a inspirar diretamente o colaborador encarnado, que dirigia a reunião. Enquanto isto ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico. O que, embora não fosse novidade, me surpreendeu pelas características diferentes com que o trabalho era levado a efeito. Então, ele fala que a médium está um pouco tanto confusa ali, porque ela se afastou do corpo para dar a passagem, né, para o intermédio do desencarnado, e que eles aumentaram ainda mais o fluxo de energias ali para manter tudo correndo bem. Não pude conter-me e interpelei um amigo em atividade no setor. Esse material, me explicou ele bondosamente, representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. Com os raios e energias de variadas expressões emitidas pelo homem encarnado, podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum, não obstante permanecerem distantes do corpo físico. Compreendi a elucidação, reconhecendo que, se é possível efetuar uma sessão de materialização para os companheiros encarnados, no outro sentido, a mesma tarefa poderia ser levada a efeito para os irmãos desencarnados de condição inferior. Então ele fala que toda essa matéria orgânica, esse ectoplasma que nós encarnados emitimos durante a sessão mediúnica, servem de matéria-prima para que os desencarnados, os mentores mais elevados que estão acompanhando a sessão, possam formar situações, quadros e materializar alguns pensamentos, algumas cenas para os desencarnados no mesmo nível energético que eles podem assimilar. Que se eles tivessem à disposição só energias muito límpidas, muito puras, o que eles conseguiriam manipular era tão sutil, tão leve, vamos dizer assim, que não seria visível para os desencarnados que estão numa vibração mais baixa. Então eles precisam de uma matéria mais pesada.
Admirando a excelência e a amplitude das atividades dos nossos orientadores, fixei a minha atenção na palestra, que se estabeleceu entre Marinho, incorporado em Otávia, e o doutrinador humano, orientado intuitivamente por Alexandre. A princípio, o sacerdote demonstrava imenso desespero e pronunciava palavras fortes que lhe denunciavam a rebeldia. O interlocutor, contudo, lhe falava com serenidade cristã, revelando-lhe a superioridade do Evangelho vivido sobre o Evangelho interpretado. A uma certa altura da doutrinação, percebi que Alexandre chamava a si um dos diversos cooperadores que manipulavam os fluidos e forças recolhidas na sala, e recomendou-lhe que ajudasse a genitora de Marinho a tornar-se visível para ele. Notei que a senhora desencarnada, com os préstimos de outros amigos, atendeu imediatamente, ao passo que Alexandre, abandonando por momentos o seu posto junto ao doutrinador, aplicou passes magnéticos na região visual do comunicante, compreendendo então que ali se encontravam em jogo interessantes princípios de cooperação. A genitora amorosa resignava-se ao envolvimento em vibrações mais grosseiras por alguns minutos, enquanto o filho elevaria a percepção visual até o mais alto nível de seu alcance, para que pudessem efetuar um reencontro temporário de benéficas consequências para ele. Então eles estavam envolvendo ela com um pouco do fluido da sala, a mãe dele, que já estava numa matéria orgânica, né, espiritual orgânica ali, mais sublime, para que ela, envolvida nessa matéria mais grosseira, vamos chamar assim, se tornasse visível para os olhos espirituais do filho. E com relação ao filho, eles tentaram aguçar ali esse sentido no corpo perispiritual dele. Voltou Alexandre a se fixar ao lado do dirigente, e com surpresa, ouvi que o amigo encarnado desafiava o exasperado comunicante, agindo francamente por intuição, com a sua voz quente de sinceridade no ministério do amor fraternal. "Observe em volta de si, meu irmão", exclamava o doutrinador, comoventemente. "Reconhece quem se encontra ao seu lado?" Foi então que o sacerdote lançou um grito terrível. "Minha mãe!" disse ele, alarmado de dor e vergonha. "Minha mãe!" "E por que não se render ao amor do nosso Pai Celeste, meu filho?" disse a genitora emocionada, abraçando-o. "Chega de vãs discussões e de contendas intelectuais. Marinho, a porta de nossas ilusões terrenas, cerrou-se com os nossos olhos físicos. Não transfira para cá nossos velhos enganos. Me atenda, não se revolte mais. Humilhe-se diante da verdade. Não me faça sofrer por mais tempo." Os encarnados presentes viam tão somente o corpo de Otávio, dominado pelo sacerdote que lhes era invisível, quase a arrebentar-se de soluços atrozes, que nós víamos além. A nobre senhora desencarnada postou-se ao lado do filho e começou a beijá-lo em lágrimas de reconhecimento e amor. O pranto copioso os identificava. Cobrando forças novas, a genitora continuou: "Perdoe-me, meu filho querido, se em outra época induziu seu coração à responsabilidade eclesiástica, modificando o curso das suas tendências. Suas lutas de agora me atingem a alma angustiada. Seja forte, Marinho, e ajude-me. Desvencilhe-se dos seus maus companheiros. Não vale rebelar-se. Nunca fugiremos à lei do Eterno. Onde você estiver, a voz divina se fará ouvir no imo da consciência." Neste momento, observei que o sacerdote recordou instintivamente os amigos, tocado de profundo receio. Agora que reencontrava a mãezinha carinhosa e devotada a Deus, que sentia a vibração confortadora do ambiente de fraternidade e fé, sentia medo de regressar ao convívio dos colegas endurecidos no mal.
apertou a mão materna, confiante, e perguntou: "Oh, minha mãe, posso acompanhá-la para sempre?" A entidade amorável contemplou-o com um amor redobrado através do véu do pranto e respondeu: "Por enquanto não, meu filho. Poderá você distanciar-se do desequilíbrio neste momento, quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores, abandonando-as de vez. Entretanto, há que transformar sua condição vibratória através da renovação íntima para o bem, mediante a qual é possível nossa reunião breve no lar divino. Não tenha receio, porém. Providenciaremos todos os recursos necessários à sua vida nova, desde que você modifique sinceramente os propósitos espirituais. Dê-nos a boa vontade fiel e Jesus nos auxiliará quanto ao resto. Temos aqui um desvelado amigo que nos prestará sua valiosa colaboração. Refiro-me a Necésio, o bom irmão que o trouxe ao nosso encontro. Ele colocará à sua disposição os recursos preciosos na conduta diferente. A princípio, Marinho, você experimentará algumas dificuldades e dissabores. Será até assediado pelos antigos companheiros, que se converterão em adversários. Mas, sem a luta que facilita a aquisição dos valores reais, não aprenderemos onde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus. O filho infortunado prometeu-lhe a transformação imprescindível. Depois de encorajá-lo, com ponderada ternura, a devotada senhora deixou-o entregue aos cuidados de Necésio, que prazerosamente recebeu a missão de encaminhá-lo na esfera dos deveres novos. Após despedir-se da mãezinha abnegada que voltou à nossa companhia, o sacerdote conversou ainda por alguns minutos com o dirigente encarnado da reunião, surpreendendo-o com a mudança brusca. Fora obtido de fato uma dádiva do Senhor. A dedicação maternal produzira salutares efeitos naquele coração exasperado e desiludido. Marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz somente em virtude da amorosa cooperação de nosso plano, mas recebeu nosso auxílio fraterno e utilizaria os elementos novos para colocar-se a caminho da vida mais alta. Reconhecia admirado a justiça do pai, que a genitora dedicada não poderia entregar-lhe a colheita da luz que lhe era própria. Contudo, fornecia-lhe valiosa semente para que ele as cultivasse como um bom lavrador. Outros grupos, procedentes de outras regiões, traziam seus tutelados para a doutrinação, de acordo com o programa de serviço estabelecido anteriormente. Foram 4 as entidades que receberam os benefícios diretos dessa natureza, através de Otávia e outro médium. Em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala pelos nossos instrutores, salientando-se o de um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte. Demonstrando ele certa teimosia, só um adendo antes de seguir, vocês viram que aconteceu então esse resgate do Marinho pelo amor, carinho e dedicação da mãe e com toda a colaboração dos encarnados e a grandíssima colaboração dos desencarnados. Por isso que todas as sessões mediúnicas, elas são importantes, elas são marcantes e elas são muito bem preparadas para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível, visando o bem, visando fazer o bem, ser útil. Então eles já tinham tratado, além do Marinho, mais 4 entidades. E ele até relata o caso aqui de uma das entidades que chegava a negar o fato de ter desencarnado. Demonstrando ele certa teimosia em face da verdade, um dos orientadores espirituais na condição hierárquica de Alexandre, impondo-lhe sua vigorosa vontade, fez ele ver à distância seus despojos em decomposição. O infeliz, examinando o quadro então, gritava lamentosamente, rendendo-se por fim à evidência dos fatos.
Em todos os serviços, o material plástico recolhido das emanações dos colaboradores encarnados satisfez eficazmente. Não era mobilizado apenas pelos amigos de mais nobre condição, que necessitavam fazer-se visíveis aos comunicantes. Era empregado também na fabricação momentânea de quadros transitórios e de ideias, formas que agiam beneficamente sobre o ânimo dos infelizes na luta consigo mesmos. Um dos necessitados, que tomara o médium sob forte excitação, quis agredir os componentes da mesa em tarefa de auxílio fraternal. Antes, porém, que pusesse em prática o sinistro desígnio, vi que os técnicos do nosso plano trabalhavam ativos na composição de uma forma sem vida própria, que trouxeram imediatamente, encostando-a no provável agressor. Era um esqueleto de terrível aspecto, que ele contemplou de alto a baixo, pondo-se a tremer, humilhado, esquecendo o triste propósito de ferir benfeitores. Depois de trabalhos complexos da nossa esfera, terminou a sessão, com grandes benefícios para todos. Dentro de mim germinavam novos mundos de pensamento. Os trabalhos havidos para cada caso particular constituíam lições diferentes para minha alma. E aturdido pela dilatação da luz que se fazia cada vez mais intensa e viva no meu círculo mental, reconheci que os gênios celestes poderiam trazer o mais belo e eficiente socorro aos espíritos da sombra, que, movidos de piedade e amor, conseguiriam instalar abundantes celeiros de bênçãos junto aos sofredores, mas que, de conformidade com a eterna lei, os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios se estivessem dispostos a aderir por si mesmos aos trabalhos do bem. Que assim seja, graças a Jesus, graças a Deus. Com isso a gente finaliza o capítulo 17. Muito importante, muito interessante, e deixa claro de novo a importância de toda a sessão mediúnica, de toda doutrinação que se faz. Então não é só o médium que dá a passividade que ele é importante, o médium que fica a pessoa, né, o orientador, ele fica na orientação, ele também se torna importante porque ele é influenciado pelos espíritos na parte da doutrinação, que nada mais é que um trabalho, vamos dizer assim, tá, de convencimento, mas não é convencimento através da mentira, é um convencimento sincero, é um esclarecimento tanto da situação com que a pessoa está no momento, quanto das possibilidades, da ajuda que se mostra no momento, porque a gente, quando está trabalhando numa sessão mediúnica, a gente nunca está sozinho, né? A gente está sempre cercado ali por inúmeros benfeitores, como ele mesmo falou, muitas vezes por pessoas conhecidas dos desencarnados que estão sendo atendidos. Então, claramente, eles são meios de ajudar ali na doutrinação e esclarecimento, né? Algumas vezes, nos resgates que a gente trabalhou aqui, os próprios espíritos acabavam nos vendo como... algumas vezes eles perguntavam se a gente era o psicólogo, se nós éramos da assistência social do hospital, se a gente fazia parte do quadro médico, né? Porque trabalhando essa matéria plástica que o André Luiz narra ali, que nada mais é que a gente chama de ectoplasma, eles plasmavam, vamos chamar assim, de cenários que deixavam o desencarnado ali mais confortável frente à doutrinação e a toda a conversa que a gente estava tendo, né? Isso auxilia, né? Imagina, você está perdido, você está desiludido, você está totalmente desmotivado, para falar o mínimo, e aí vem qualquer um falando com você e você vai dar credibilidade, você vai acreditar.
Então a espiritualidade tem que ter meios de credibilizar aquilo que ela está falando, né? Se é uma pessoa muito religiosa em alguma doutrina, eles vão fazer com que eles enxerguem aquele doutrinador mais próximo às figuras que ele tem confiança, né? Se eles tiverem oportunidade naquele momento de ter alguma pessoa querida daquele espírito presente, eles vão fazer com que ele consiga enxergar aquela pessoa, com que ele veja aquela pessoa lhe dando a mão, né? Enfim, são diversos meios com que a espiritualidade superior tem que trabalhar para que esses espíritos que estão sendo ali resgatados, eles possam aceitar, né? Aceitar aquela situação de resgate, tá bom? Então é isso. Agradeço imensamente a vocês pela companhia, pelo estudo. Agradeço a Deus, nosso Pai, pela oportunidade. Peço desculpa a todos pela demora em retomar os estudos das terças. Tivemos aí uma sequência de situações e coisas da nossa rotina do dia a dia aqui. Mas eu pretendo voltar aos horários de costume, tá bom? Então vamos assim, agradecidos que estamos, nos unir em coração e fazer uma vibração, fazer as vibrações pelos nossos irmãos. Vibremos mandando nossas melhores energias e pensamentos a todos os irmãos que estão necessitados de um apoio físico, espiritual. Vibremos por todos os irmãos que estão necessitados de encorajamento, de fé, da certeza de que Deus, nosso Pai, não desampara ninguém. Que eles recebam energias que lhes motivem, que eles coloquem esperança em seus corações e façam com que seu padrão vibratório possa se elevar um pouco que seja, para que possam assim receber um auxílio mais direto da espiritualidade superior. Vibremos por cada um desses irmãos que estão em nossos pensamentos e corações, mas também por aqueles que, mesmo não conhecendo, nós sabemos estarem necessitados. E assim, peçamos a Deus, nosso Pai, que abençoe a nossa noite, a nossa semana, que abençoe a nossa casa, a nossa família, a todos que nos cercam, os encarnados e os desencarnados. E agradecidos que estamos, ficamos felizes por mais uma vez encerrar os estudos de hoje, cercados de tão boas energias, de tão bons irmãos, na presença do Mestre Jesus e de nossos mentores. E assim, Pai amado, te damos graças novamente por tudo, por tanto e por cada um de nós. Fiquemos, irmãos e irmãs, na luz, na graça, na paz e no amor de Deus, nosso Senhor. Sob o olhar benevolente de Jesus, nosso Mestre, e o olhar carinhoso da Santa Mãe Maria. Fiquem com Deus, se cuidem e até quinta-feira com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, graças a Jesus, graças a Deus. Fiquem com Deus e até quinta-feira. Muito obrigado, tchau, tchau.